Vamos falar sobre moradia? Então vamos entrar aqui numa crise boa, tá? Vamos ouvir o Rob falando um pouquinho sobre metro quadrado. Isso aqui vai deixar vocês tristes, tá? Mas faz parte. Você mora em um imóvel com quarto, sala, banheiro e cozinha separados? Parabéns! Você tá no topo. Você faz parte da elite. A maioria, principalmente da nova geração, nunca vai ter essa sorte de morar em um palácio como você. Na década de 80, um apartamento padrão tinha 75 metros quadrados. Foi diminuindo e na década que nós estamos, chegamos a 34 metros quadrados. A realidade que ninguém te conta sobre o mercado imobiliário é que hoje a maioria das vendas de imóveis são de kitnets. E sabe o que é o mais louco? 45 metros quadrados já está sendo considerado luxo em 2025. Esse daqui tem 16 metros quadrados pela bagatela de 1.300 por mês. Ainda tá achando pequenininho? Você quer ostentar, né? Então tem esse de 20 metros quadrados, todo mobiliado, por sinal, pela bagatela de R$ 2.900 ao mês. Você não quer alugar? Você quer realizar o sonho da casa própria? Então, por apenas 230 mil, você pode ter o seu apartamento de 19 metros quadrados. Ou, se preferir, 20 metros quadrados por apenas 300 mil, tá na sua mão. Para você hoje, com o teu estilo de vida e com o tamanho do seu bolso, quantos metros quadrados tem que ter, no mínimo, o imóvel para você morar? Cara, assim, isso daí tá ficando cada vez pior, tá? Porque assim, não só... Porque normalmente a galera vai tentar normalizar esse tipo de espaço. Vai falar, ah, e é pequeno, mas é meu. Ah, mas eu tô numa localização boa. Ah, mas eu tô em São Paulo. Ah, eu não pago aluguel. Ah, tá tudo bem. Mas aí você começa a olhar um pouco da condição, né? Então você começa a ver, porra, não tem uma janela de circulação de ar direito. Você não tem uma lavanderia. Você não tem um espaço pra você ter um pet. Você não tem um espaço pra ter uma família. Você não tem um espaço pra você ter coisas. E aí, o que acontece? Você vai cada vez mais se habituando com não ter nada. Com viver extremamente limitado. É uma vida minimalista ao contrário, né? A gente tá virando um Japão, só que sem a parte boa do Japão, né? Só com a parte ruim. E é uma parada que eu tenho percebido isso cada vez mais, né? A gente tá japonizando o Brasil do pior jeito possível, né? Que é burnoutando no trabalho, imóveis cada vez menores e, pior ainda, né? Com famílias e natalidade caindo, né? Porque a casa hoje virou um espaço pra você dormir, né? A casa não virou um espaço pra você habitar, não virou um espaço pra você povoar. Um espaço da sua casa não virou um espaço de você rechear, de você poder viver, né? A gente deixou a especulação imobiliária transformar a casa agora num lugar onde você vá, durma, acorda e vá trabalhar. Onde você não pode ter... Pô, você vai me falar que em 20 metros quadrados tu consegue ter um espaço que você consiga ter um lugar, um cantinho seu pra ler, um cantinho você pra jogar videogame, pra ter o seu cachorro, pra brincar com o teu filho, pra criar uma planta, pra praticar um hobby, pra cozinhar. A gente tá normalizando, desculpa, o cortiço. Porque a casa virou um lugar de dormir, porque essa é a rotina que a gente tem hoje em dia, que é só trabalho. Trabalhe, 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 trabalhe. E é só isso, como se sua vida fosse trabalho, como se o seu espaço pessoal fosse rendido só a isso. Só isso. O seu tempo pessoal é pra você dormir, pra você poder voltar pra trabalhar, porque você não merece ter nenhum tipo de hobby, nenhum tipo de espaço, nenhum tipo de coisa que você possa fazer na sua casa. Não tem um espaço pra você fazer um churrasquinho privado, né? Talvez tenha a churrasqueira do prédio, talvez, né? Talvez. Você não consegue ter um jardinzinho, você não consegue ter um cantinho pra brincar com seus filhos, um escritóriozinho, um quartinho. Tu brigou com a mulher, você vai ficar onde? Dá pra você ter uma mulher? Dá pra você ter filhos num apartamento de 20 metros quadrados? E aí a gente tá vendo a conta aumentando. Por quê? A gente tem... E é uma coisa que a gente tem que olhar, que é o efeito Tostines, né? A gente tem tido cada vez menos famílias. Por isso, os imóveis estão menores, ou os imóveis estão menores e por isso a gente tem tido cada vez menos família. Porque a gente olha e fala assim, pô, não dá pra eu ter filho aqui. Não dá pra eu criar um filho aqui. Não dá pra eu criar uma criança correr saudável aqui dentro.
Não dá. A gente vai tornando a nossa existência muito difícil. A gente vai adoecendo. A nossa casa se vira uma prisão, velho. Vira uma prisão. Antes de continuar esse vídeo, eu quero avisar que no dia 16 de agosto, sábado, eu vou estar na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista 509, pro lançamento do meu livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, Mas Você Deveria Saber. O evento é gratuito, começa às 11 horas da manhã, num sábado, fica próximo à estação Brigadeiro do metrô e eu vou estar autografando livros. Você pode levar o livro que você já tem, você pode comprar um livro lá, ou você pode só aparecer pra me dar um oi, sem nada, sem precisar gastar dinheiro, só pra tirar uma foto, só pra conversar. É a oportunidade da gente se encontrar. Então, sábado, 16 de agosto, 11 da manhã, te encontro na Avenida Paulista 509, Livraria Martins Fontes, pro lançamento do meu livro. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve e é nóis. E pô, assim, eu sei que é uma conquista você ter um imóvel, e não tiro o mérito de você ter seu próprio imóvel, e eu não tiro o mérito de você morar numa kitnet ou num espaço pequeno, porque às vezes é o que você realmente precisa. Mas será que a gente não precisa de um mínimo de espaço pra poder existir? Será que a gente não precisa de um mínimo de espaço pra gente poder ter qualidade de vida? Pra gente construir uma família? Pra gente poder construir nossos hobbies, nossos gostos? Pô, a gente fala muito aqui no canal, já falamos algumas vezes sobre, pô, já repararam como cada vez mais a gente tem tido menos coisas? Como você... Ah, pô, os seus livros agora estão no Kindle, né? E quando o livro sai da loja da Amazon, você não tem mais direito ao Kindle, porque você tem só uma licença. Então você não tem nenhum livro, aquele livro nunca te pertenceu. Os seus filmes, eles são todos na Netflix. O dia que aquele filme sai da Netflix, você não tem mais ele. E você não tem mais DVD, porque você também não tem espaço pra guardar DVD, porque num apartamento de 24 metros quadrados, onde é que você guardaria uma coleção? E aí você tem um armário minimalista, né? Por quê? Porque você conseguiria ter roupas dentro de uma casa de 20 metros quadrados? Qual o tamanho do armário que você conseguiria ter? O quanto de roupas você conseguiria ter? Quanto de coisas você conseguiria ter? E isso é uma questão que eu sinto que ela é... A gente precisa de espaço, cara. Talvez não muito espaço. Não tô falando que a gente precisa, todo mundo precisa de 200 metros quadrados pra existir, 300 metros quadrados. Mas o mercado imobiliário, né? Isso foi um papo que eu tive com um primo pobre uns anos atrás. Ele vai forçando a gente e ele vai transformando a gente cada vez mais. Tipo, vamos diminuindo cada vez mais o tamanho do nosso espaço e vão transformando isso normal. Porque antes eram os apartamentos de 100, aí depois foi os apartamentos de 80, 50, 40, 20. E vão indo. Já já não vai ser estranho se a gente não virar um apartamento cápsula, né? Que você entra e turma numa caminha e vai embora. Ou não tem albergue. Ou não tem... Pô, o Raul, quando teve no podcast aqui, falou sobre a volta do cortiço. A gente normalizou o cortiço. O cortiço voltou a ser normal. Vocês entendem isso? Que o cortiço voltou a ser normal no nosso país? Você alugar um quartinho pra dormir? E, cara, pensão, pensionato? E é isso, velho. E aí é uma especulação imobiliária bizarra. A gente não sabe se essa bolha um dia vai estourar, e se vai estourar, né? Mas a parada é que quem perde é a gente. Quem perde é nossas famílias, quem perde é nossas potências, quem perde são nossos sonhos. Quantos sonhos a gente não deixa de exercitar por causa de espaço, velho? Quantos sonhos a gente não deixa de usufruir? E com esse metro quadrado cada vez mais caro. Porque assim... A gente tá falando de um apartamento de 20, 30 metros quadrados com 300 mil reais. Não tô falando que é barato. Daqui a pouco vai começar a diminuir o pé direito dos imóveis. Porra, mano, nossa, mas não estranha isso não, tá? Não estranha isso não. E aí, pô, tu tem cidades grandes que você precisa de uma... Pô, cidades grandes elas precisam de pessoas pra existir, né? A gente tem uma... Pô, São Paulo é uma cidade com muita gente? É, mas é uma cidade com muita oportunidade, com muitos serviços, que demanda muitas pessoas pra poder existir, né? E aí tu olha e fala assim, pô, beleza, mas onde as pessoas, né? Onde é que a massa dessas pessoas vai morar? Como que essas pessoas vão morar? Qual que é a qualidade de vida que essas pessoas vão morar? Porque eu posso entrar numa outra equação. Pô, você morando aqui perto da minha casa, estão construindo um edifício. Mano, assim, é um apartamentinho pequeno, né? Do Minha Casa Minha Vida. Você esquece na faixa de 28 metros quadrados, estúdiozinho, né? Pra baixo. Minúsculo. Mano, uma pancada por andar. Uma pancada, assim. Você olha assim, um monte de janelinha. E aí tu fica pensando, caralho, imagina essa quantidade de gente morando tudo junto. O trânsito que não gera na região também. O barulho, a qualidade, as brigas de condomínio, a relação.
vai tornando cada vez mais complexo, né? A gente vai perdendo... Eu acho que a gente perdeu muito o direito à individualidade, né? A gente perdeu muito em direito à nossa privacidade. Estão tolhindo a gente disso cada vez mais. E eu fico triste, eu não consigo ficar feliz com esse tipo de coisa. Não consigo achar incrível. Por isso que eu falo, né? Meu sonho é mudar pro mato, né? Meu sonho é que se tivesse morar na Serra da Cantareira e nunca mais voltar, irmão. Estou aproveitando pra ficar na casa dos meus pais e juntar uma grana pra comprar uma casa confortável enquanto eles pagando as contas da casa. É uma ótima solução, né? Pô, e o Caio mandando bem, né? Tô aproveitando pra ficar na casa dos meus pais enquanto junto uma grana pra comprar uma casa confortável. Cara, é o caminho, bicho. É o caminho pra muita gente, mano. Pra muita gente. Por isso que a geração canguru aumenta. Ah, o pessoal tá morando com os pais. Ai, que horrível o pessoal morando com os pais. Você acha que a pessoa tá morando com o pai porque ela quer morar com os pais? Será que a pessoa tá morando com os pais porque ela adora morar com os pais? Muita gente mora com os pais porque não tem opção de não morar com os pais. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã, todos os domingos às 9 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. É nóis, valeu!